Igrejas imperfeitas. Esse é o livro de Atos. E aqui a gente está vendo que não existe igreja perfeita. A própria igreja de Atos, olha, essa igreja que tem tanta gente, ela está começando a ter um negócio aqui chamado de... que não existe muito em igreja, eu acho que hoje não tem muito isso. Murmuração, não é? Eu acho que é uma realidade totalmente diferente, né? Era só naquela época mesmo, certo? E olha, coisas que a gente vê em Atos. Nenhuma igreja é perfeita, nem a igreja de Atos, que foi a primeira logo depois de Jesus. Eles podiam pegar ali a emoção, né, de Jesus e ser perfeitos, mas não. Nem assim eles são. Outra coisa é que a igreja sempre é perseguida. Já essa igreja de Atos, ela é perseguida. Ou é de uma forma exposta. Vamos pegar tochas e queimar eles. Ou de uma forma camuflada, certo? Por exemplo, quando a igreja não é tratada com prioridade pelo governo. É uma forma de perseguição. Quando ela é tratada como, por exemplo, na pandemia, fecharam as igrejas, mas deixaram, por exemplo, teve um momento que deixou... Agência de carro. Questão de prioridade, né? Disseram assim, né? Prioridade. Então, a agência de carro era uma prioridade maior. Você comprar o carro, né? Ter o seu carro do ano, trocar o carro. Era maior do que você ir para a igreja. A igreja não. A igreja, muita gente, aglomeração, não abre. É uma questão de serviços essenciais, ó. Essa foi a nomenclatura, né? Serviços essenciais. Ou seja, é mais essencial você ter uma concessionária aberta do que você ter a igreja aberta. É mais essencial. Então, essa é a ideia. A gente não é priorizado pelo governo e isso é uma forma de perseguição. E aqui nós temos, olha, uma nítida divisão. Deixa eu explicar, né, essa divisão que está acontecendo aqui. Os helenistas gregos e os judeus hebreus, eles estavam brigando na igreja de Atos. Por que eles estavam brigando? Porque na hora de distribuir a comida... O que estava acontecendo? As viúvas hebreias estavam sendo priorizadas antes que as viúvas helenistas. E os helenistas estavam reclamando. Olha, vocês dão a comida melhor para as viúvas de vocês. As viúvas dos hebreus. E as nossas estão sendo menosprezadas. Certo? Então veja, aquelas que não tinham família, né? O que é que a Bíblia fala sobre viúvas? A igreja tem a obrigação de cuidar de viúva? Tem, né? A Bíblia recomenda que aquelas que têm necessidade, não têm como se manter, a igreja pode ajudar. Aí, né? A igreja deve ajudar. 1 Timóteo 5, Paulo está falando das viúvas lá. Quando ele fala viúvas aqui, são aquelas que, olha, não tem ninguém mais, não tem um filho, não tem ninguém que possa ajudar, ou o filho não quer ajudar, o filho não é da igreja e não quer ajudar, ela é da igreja e está abandonada, a igreja tem obrigação, é o nosso dever ajudar, tem que ajudar, certo? Tem que acolher, tem que sustentar, ele tem que dar um jeito de sustentar a viúva. É isso que Paulo vai dizer. E é isso que estava acontecendo em Atos. Estavam sustentando, mas a melhor parte da comida estava sendo dada para as viúvas dos judeus e dos hebreus. Então, esse é o problema. Naqueles dias, olha o versículo 1, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha, a igreja estava crescendo em número, certo? Sabemos que em Cristo não existe acepção de pessoas e qual é o perigo? Aqui, gente, aqui era uma igreja grande, tinha muita gente. E Pedro pregou e acrescentaram-se 3.000 batizados, né? E eles fizeram aquilo ali, mais 5.000 vieram para eles. Era uma igreja grande. A primeira igreja era uma igreja enorme, certo? Qual é o perigo da gente participar de igreja grande?
Qual é o problema da maioria das igrejas? É pecado participar de uma igreja grande? É pecado? Tem que participar de uma igreja pequena. Não, né? Não é pecado. Mas qual é o problema das igrejas grandes? O que é que pode acontecer numa igreja grande? Acontece que você não conhece todo mundo, você não tem comunhão com todos. Às vezes o pastor não consegue pastorear. Nem o pastor também, se não tiver, né, auxiliares, né? É impossível para a liderança ter uma visão de perto e pastorear, né? Como foi falado aqui, muitos membros. Uma igreja de 8.000 pessoas e 12 pessoas na liderança. Não dá para você saber o nome de todo mundo. Esse é o problema das igrejas grandes. Tem uma linha, o pessoal diz que é uma linha mais puritana, né? Mas que quando você chega no número determinado de igreja, ele divide, né? Ele vai dividindo, para que ele possa dar conta ali daquelas ovelhas. Por exemplo, hoje nós temos igrejas de mais de 100 membros. Olha, uma igreja que tem mais de 100 membros, 150 membros, com um pastor só, já é um problema, certo? Se ele não tiver um bom conselho que o ajude nesse ramo aí, é complicado, certo? Mas hoje nós temos. Oi. Não, eu vou fazer uma pergunta. Veja, se uma irmã, como nós temos, não, está impossibilitada de ir à igreja, não vai, tem que ter mais gente. Aí é correto os diáconos ou o pastor levar a Santa Ceia de casa lá para... É correto ou não é correto? Vamos lá. Eita, complicado. Não, assim, se não existe nenhuma possibilidade da pessoa ir, ela tá enferma, ela tem um problema mesmo, não teria problema na seguinte questão. O pastor teria que ir com os presbíteros e lá eles iam tentar fazer um mínimo de uma liturgia para que isso fosse didático para a pessoa que estivesse lá, entendeu? Muitas vezes o que acontece é o diácono vai e ele ministra a Santa Ceia, e aí eu não acho correto, porque a Santa Ceia tem que ser ministrada pelo ministro da igreja. Então, a pessoa não tem nenhuma possibilidade. Aconteceu isso em Muribeca faz uns 3 meses. Tinha uma mulher, ela sofreu um acidente doméstico em casa e ela estava há 3 semanas sem ir para a igreja e queria muito tomar a Santa Ceia. Então eu fui lá com os presbíteros e a gente fez lá. Eu fiz uma liturgia, fiz uma oração, falei um pouco da palavra e depois a gente fez a Santa Ceia. Então foi um culto lá, porque a gente tinha ela, tinha os familiares, tinha os presbíteros e eu. Então a gente fez um culto naquele local lá. Mas não o diácono ministrar ou só o presbítero ministrar. Eu acho que isso aí compete ao pastor e o conselho. Então o que foi que eu fiz? Beleza, a gente faz, mas eu vou levar o conselho todinho para dentro da casa da mulher. Eu levei o conselho todinho para lá. O conselho não é muito grande, sou eu e 4 presbíteros, foi todo mundo. E a gente fez. Nesse molde, não tem problema. E tem que ser uma exceção. Tem que ser um negócio assim, porque a irmã não pode de jeito nenhum ir para o culto. Então, a gente faz. Entendeu? Eu não vejo problema nesse molde. Ok? Alguém tem alguma objeção? Não, né? Graças a Deus. Muito obrigado. Certo? Mas é porque a gente tem que entender que a Santa Ceia, ela tem que ser explicada para a igreja como um elemento de culto. Ela não pode ser feita em qualquer lugar. Tem essa ideia, né? Olha, se eu estiver no deserto e não tiver água, só tiver areia, você não faz Santa Ceia, né? Você deixa para lá, né? Não tiver vinho, só tiver água, não faz. Ele faz com água, ou faz com vinho e pão. Se tiver um batismo, eu quero batizar alguém no deserto e não tem água. Primeiro, se não tiver água, você não vai se preocupar com o batismo. Vai preocupar e você vai morrer, né? Então, calma. Também não é assim, o pessoal quer polemizar, né? Mas é interessante essa pergunta. É muito bom. Porque a gente tem que entender as funções também, né? A gente vai entender isso. Os ministros vão entender que a sua função não era servir às mesas e ele vai designar pessoas para essa determinada função.
Essa é a ideia. Ok? Então, voltando para o perigo das igrejas enormes, é justamente isso. É a facilidade que muitas pessoas têm em serem esquecidas. Elas são simplesmente esquecidas porque é tanta gente que o pastor ou o conselho não tem... É uma abelha? Não é? É uma... Não tem o controle ali de administrar a situação e não dá. Certo? Então... Veja, qual é o objetivo de Satanás aqui? O objetivo do diabo aqui é fazer os apóstolos servirem as mesas. Eles verem a murmuração e dizem assim, ó, bora servir, bora parar aqui de pregar aí um pouquinho e bora servir. Esse é o objetivo do diabo, certo? Então vamos lá, versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Não faz sentido um apóstolo que estava fazendo o serviço de pregar o evangelho e edificar a igreja na palavra, parar para servir as mesas. Por que não faz sentido? Porque é um serviço baixo? Porque é um serviço humilhante? Não faz sentido eu estar... aqui pregando a palavra e parar para pegar um copo e dar azuzá. Não faz sentido, eu sou pastor, não é para eu fazer isso. Veja, isso é porque é humilhante, será? É baixo? Qual é o problema aqui? Fica uma defasagem na pregação da palavra. Na igreja cada um tem uma função, não é? O pastor, realmente, o pastor não vai. Aí quando fala em servir as mesas, dá a impressão de que na Santa Ceia, uma comunidade, né? Não dá a impressão assim, tinha mesas com comida, não é? Eu não entendo isso. Porque Sim. se reuniram para comer, o Paulo fala que... Mas eles, não era o pão quadradinho feito nosso, né? Pão plus vita, né? Quadradinho, era um pão, mas assim, não existia essa ideia de você se fartar, né? De comida nem de vinho. A Santa Ceia nunca teve essa ideia. É isso que Paulo vai condenar lá em 1 Coríntios 11. Que o pessoal tava, é o restaurante, né? Tinha gente que trazia um banquete, tinha gente que não tinha dinheiro. E aí Paulo vai condenar essa prática, né? Era meio que um pão igual e um vinho igual para todo mundo. Né? Isso aqui era a prática também da igreja. Mas por que não? Calma. Eu paro lá um pouquinho de pregar o evangelho, sirvo as mesas, sano aqui a murmuração, depois eu volto a pregar o evangelho. Por que os apóstolos não se rebaixaram para isso? Deveria que ter gente para fazer isso. É se rebaixar? É humilhante fazer isso? E aí? É aquela situação, né? Você deixar o serviço que é fundamental, que é alimentar as almas das pessoas, por um serviço que não é que ele é inferior, mas ele é mais temporal, que é o alimentar o estômago, alimentar, enfim, o corpo físico, né? Então, cabia aos pastores uma tarefa muito mais excelente, que era a de interpretar as escrituras e pregar ao povo, para que dessa forma o povo tivesse o alimento espiritual, né? E é isso daí que eles deveriam focar. Certo. Pronto. O que a gente tem que entender aqui, principalmente, é que o trabalho do diácono e o trabalho do presbítero, eu sou um presbítero, né? Então é um presbítero docente, presbítero regente, mas não tem isso. Os dois têm o mesmo voto no conselho e em termos de administrar a igreja é a mesma coisa, certo? Mas temos funções diferentes. O diácono tem outra função. O diácono tem uma função inferior à função do pastor. É isso que a gente tem que entender. Esse é o ponto principal, certo? Olha o versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Aqui nós temos a instituição dos diáconos, certo?
Hoje a gente tem igreja que se divide muito. É presbítero reclamando que o diácono não faz a sua função. Diácono reclamando que o presbítero não faz a sua função. Pastor reclamando que o presbítero e o diácono não fazem a sua função. Certo? Hoje a gente tem isso. Mas veja, eu já vi muito isso, né? Olha, eu não gosto daquele presbítero, ele não faz nada, já só está ocupando o cargo. Aí eu digo assim, na hora da eleição, você fez o quê? Votei nele, né? Na hora da eleição, a gente, rapaz, o bichinho, né? Tá há tanto tempo, né? Coitado. Eu não entendo isso, porque veja, na igreja presbiteriana não tem nada mais democrático que a igreja presbiteriana. Você tem um pastor titular porque você votou no pastor titular. Você tem um presbítero lá porque você votou no presbítero. Né? Então, essa é a ideia. Teve uma vez que Nicodemos estava pregando sobre isso. Aí ele diz assim, levanta a mão quem aqui está candidato a presbítero. Era a igreja de Goiânia e tinha umas 30 pessoas candidatas a presbítero. Aí os 30 levantaram a mão, né? Aí pronto, vocês estão candidatos a presbítero. Aí pronto, agora abaixa a mão. Aí levanta a mão, quem vai ficar ofendido se não for eleito pela igreja? Quem vai ficar ofendido? Levanta a mão. E ninguém levantou a mão, né? Aí disse, olha aí, igreja, tá vendo? Ninguém vai ficar ofendido se você não votar. Ninguém vai ficar, pode votar contra. Eles vão ficar, tranquilos, satisfeitos. Normal. Ninguém vai ficar ofendido, ninguém levantou a mão. Entendeu? Às vezes a gente pensa, né? Olha, a pessoa vai ficar, a gente vai ficar tão ofendido, eu vou votar no bichinho, né? Vota no bichinho, deixa ele lá. E aí depois tá reclamando. Mas não, é a igreja que elege. A igreja vai lá e elege. Esse é o padrão aqui de Atos 6, certo? O verbo, né, diácono, serviço, ele é mais voltado para o serviço diário. Aqui, nesse caso específico, distribuição das doações para a viúva, né? Mas veja, ó, ele fala aqui, né? O serviço, né? Naqueles dias aumentaram o número de discípulos, houve distribuição diária. Aí ele chega e diz assim no versículo 4, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esse ministério no grego é traduzido como serviço. A gente vai se consagrar aqui, nos consagraremos à oração e vamos trabalhar no serviço da palavra. Ou seja, vocês têm esse tipo de serviço e nós temos esse tipo de serviço, o serviço da palavra. Mas todos são serviços. Tudo é você trabalhar ao Senhor. Qual é o primeiro sinal do problema que nós podemos identificar na igreja de Atos, segundo o versículo 1? Primeiro sinal de problema: murmuração por causa dessa má distribuição. Uma murmuração. Igreja que murmura. E isso está na história da igreja. Veja, murmuração, ela tem o seu lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que é pecado, né? Fica um murmurando o outro. Mas às vezes, através da murmuração, você vê o problema. Às vezes, se a murmuração é para o líder, então não é pecado. É uma denúncia, né? Ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Agora, quando a murmuração é entre os membros e quando chega para o líder, oh Deus, abençoe ele, né? Aí é bronca, é pecado. Mas você murmurar, você reclamar alguma coisa que está errada na igreja para o líder, pode se tornar algo muito válido. Ok? Eu mesma, quando eu estava lá na outra igreja, houve aquele período que a igreja ficou fechada, eu não sei se era um mês de igreja. Sim, sim. Quando nós voltamos, sinceramente, eu vou confessar aqui uma coisa. Eu tive uma decepção. Por quê? Porque eu tive. Olha, a calçada cheia de fezes de cachorro seco, não tiveram coragem de passar uma vassoura naquela calçada horrível, uma boca de lobo desse tamanho derramando troço preto. Eu quase que caí ali dentro. Não é que eu sou o cri-cri, mas aí eu falei até com o rapaz segurou minha mão para eu não cair, não ia cair. Aí eu cheguei em casa e falei com o Marcos.
Liguei para a Marco e falei, Marco, o que é isso aí? Que a nossa igreja está desse jeito. Mas o povo vai chegar, nós já estamos já quase 2, 3 meses fechados, e a calçada toda suja, ninguém passou uma vassoura, não vai um negócio abandonado. Aquela boca de novo, aquele esgoto na porta, ali na porta ali. Aí o que foi que a senhora fez? A senhora chegou para um líder, um responsável. Pronto, aí Isso. ele conversou comigo, ele ficou, disse que ia falar com o presbítero, ele ia fazer uma Certo. reunião, mas eu também não falei de modo desse, eu falei que eu acho que aquilo ali não procede, não pode. Uma Isso. igreja tá com a cara. Aí disse, mas aquilo ali é muito difícil. Eu digo, que difícil, menino? Muito difícil, porque você já tá um... Que difícil, menino. Que negócio, já tá um ano assim que o... É. Mas veja que a senhora tomou, desculpe interromper, a senhora tomou a atitude exatamente correta. Imagina se ao invés da senhora falasse para a liderança, a senhora ligasse para outro membro. E outro membro. E esse membro iria falar, não, que logo toda a igreja ia estar murmurando contra o problema, mas não tinha ido buscar a solução. Entendeu? Então realmente a senhora tomou a atitude mais certa. Pode consertar, não lá. Olha que maravilha. É porque muitas vezes a liderança, ela já vê o problema, mas ela diz assim, rapaz, ninguém percebeu, eu vou deixar. Entendeu? Tem esse problema, eu quero consertar esse problema aqui. Aí a murmuração faz com que a liderança pressione a liderança. Entendeu? Eita, o pessoal está percebendo que tem esse problema, vou resolver logo. Entendeu? De não querer, é simplesmente não priorizar aquilo. Não priorizar. Entendeu? Eu acho que aquilo ali não é importante. Exatamente. Existem inúmeras outras demandas para serem feitas e às vezes aquela demanda ali, por enquanto que ninguém reclamou, não está sendo a prioridade. Isso, exatamente. Veja, tudo é movido por murmuração. O povo estava reclamando que não estava lendo a Bíblia na época do ápice do catolicismo lá, antes da Reforma Protestante. Murmuração. Lutero foi lá e traduziu a Bíblia. O povo está reclamando que tinha muito livro apócrifo que não tinha sentido. Vamos fazer a reunião aqui, tem que fazer a reunião. Não, só são 66 livros inspirados, são esses aqui. É isso aqui que a gente vai seguir, é o cano da Escritura. Murmuração. Então a murmuração tem a sua validade quando ela é aplicada da forma correta, quando ela é colocada para o líder lá. Então, a ideia é essa. Aqui nós temos 12 apóstolos, aqui já tinha Matias estava aqui, Paulo só chega no capítulo 8, mas eles estavam com gente, tinha muita gente aqui para evangelizar, tinha muita gente aqui para pregar, para acompanhar, e só tinha os 12 como apóstolos que estavam treinando outras pessoas, mas eles estavam treinando e evangelizando. Não dava para ele fazer esse serviço aqui. Qual é a solução para essa murmuração? Qual foi a solução? Eleger, delegar. Não dá pra gente fazer não. Se a gente fizer, o ensino vai ficar defasado. Porque a gente está ensinando, a gente está erguendo aqui o alicerce da igreja. Não tem como a gente parar e fazer isso. Vamos delegar. Eles eram os líderes, mas eles não tiveram, veja, quando eu delego, é complicado. Por quê? Porque eu estou compartilhando a liderança. E tem gente que não quer compartilhar a liderança. E quem é que sofre? A igreja. A igreja sofre quando a liderança não é compartilhada. Porque quando tem muita gente, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Ele precisa compartilhar essa liderança. Ele precisa muitas vezes compartilhar esse trabalho aqui que está sendo feito. E aí quando o trabalho der certo, ele vai ter que dividir a glória. Né? Primeiro que a glória é de Deus, né? Depois ele dizer, não, fui eu sozinho que fiz isso aqui. Não fui eu deleguei para fulano e fulano fez sozinho, bem feito. Como ele não quer, ele faz aquilo e aquilo. E aí é pastor que não quer dividir púlpito, é pastor que não quer dividir algum tipo de trabalho. E aí quem sofre é a igreja, porque ele não dá conta. Nitidamente ele não dá conta. E aí é bronca, é complicado. Eles não tiveram problema. Olha, não vamos dividir essa liderança. Essa função aqui vai ser dada aos diáconos, mas só que tem critério. Por isso, irmãos, versículo 3, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria,
para os encarregarmos desse serviço. 7 homens e não 7 mulheres. Por quê? 7 diaconisas abençoadas por Deus. Né? Não seria mais lógico mulheres cuidarem de mulheres? Porque os homens, né? Tá cuidando das viúvas, nada a ver. Por que homens aqui? Né? Porque segue o princípio do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não tinham sacerdotisas. Aqui não é para inferiorizar as mulheres. Aqui é o mesmo ponto de liderança da igreja. Liderança cabe aos homens. Pastores, presbíteros e diáconos. São homens. Não que mulheres não podem ajudar mulheres. Tem que ajudar. Olha a reunião das mulheres aí, né? Esposa excelente. Mariana aí, ó. Esposa excelente. A besta. Certo? Agora que eu tô tirando onda com a bichinha, toda vez que ela faz alguma coisa, ó, você não é a esposa excelente? Você não está sendo a esposa excelente. Cadê o livro lá? Pegue o livro, né? Daqui a pouco ela vai jogar o livro na minha cabeça. Certo? Ok? Então, essa é a ideia. É a mesma coisa, olha, Efésios 5, o marido é a cabeça da mulher. Mas não é qualquer homem, é homem de boa reputação. Não é uma pessoa perfeita, mas é uma pessoa de boa reputação. É uma pessoa de boa fama. Não pode ser uma pessoa que todo mundo conhece, que agita, que faz confusão. Não, tem que ser uma pessoa de boa reputação. Para não ficar causando polêmica na igreja. Primeira coisa, homens de boa reputação. Não pode ser alguém conhecido. Ah, não, esse fulano aí, ele tem problema com imoralidade, não sei o quê, mas o cara vem todo domingo para a igreja. Então bota ele, né? Ah, a pessoa é fraca com finança, meio escorregadio, já tem algumas dívidas. Bota ele para ser tesoureiro da igreja. Pra você ver o que vai acontecer, né? Pessoa não pode, tem que ter boa reputação. Segundo, cheios do Espírito e de sabedoria. Olha, aqui não é só pegar uma bandeja e servir as mesas, não. Diácono não é isso, não. É botar a água do pastor, né? Cadê minha água? O diácono não faz nada, tá vendo? Não, não é isso não. Diácono é cuidar de vidas. Só que ele vai cuidar de vidas de uma forma diferente que o pastor cuida de vidas. Mas ele vai cuidar de vidas do mesmo jeito. Ou seja, o diácono não tem que saber da palavra, não. O membro tem que saber da palavra, que dirá o diácono? O diácono tem que saber muito da palavra. O diácono tem que estudar muito a Bíblia. Porque vai ter uma hora que ele vai estar com uma viúva lá, que ele vai estar com uma pessoa lá necessitada, e ele vai ter que pregar o evangelho. Ele vai ter que conduzir aquela pessoa da igreja, assim como o pastor faz. Então o diácono tem que saber ensinar tudo. Aprender a palavra de Deus. Só que ele está numa esfera muito mais prática. É muito mais de necessidade física mesmo, financeira, conseguir algum recurso, alcançar, o pastor vai lá e ativa o diácono. Mas sabedoria bíblica, ele tem que ter muita. Ele está cuidando de pessoas diretamente. E está dizendo ao pastor, ó pastor, aquilo ali, aquela fulana, eu acho que ela precisa de um acompanhamento mais especial, tudinho, vamos comigo, a gente vai... É o diácono que conduz isso. Ou seja, é uma coluna fundamental para a igreja. Desculpa aí. É uma coluna fundamental para a igreja. Não pode deixar de ter. A gente vai crescendo, daqui a pouco a gente vai ter a necessidade de ter diáconos. Senão, o trabalho de pregar o evangelho vai ficar defasado. Que em vez de eu estar preparando alguma coisa, de eu estar pastoreando, de eu estar cuidando da parte espiritual, eu vou ter que ficar suprindo uma coisa que o diácono vai ter que fazer. Isso é natural. Essa liderança vai ter que ser compartilhada. Não pode ter problema com isso. Certo? Então, veja, é interessante porque a escolha é feita... olha o versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês. Os apóstolos não vão dizer assim, a gente escolhe. Vou ver aqui, boa reputação. Podiam escolher? Podiam.
Vai dizer, não, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Vocês vão escolher. Esse é um princípio bíblico que é adotado na Constituição Presbiteriana. Mas não é por que a gente vota, por que a igreja vota, porque a igreja presbiteriana escolheu assim. Não, é porque é um princípio bíblico. É porque a igreja tem que votar. Não é porque a gente escolheu assim, mas é tão bonitinho o outro fazendo. Ah, legal, a gente convive com as diferenças. Não, eles estão errados e a gente está certo. A ideia é essa. Porque a liderança da igreja tem que ser votada pela igreja. Quem tem que escolher os seus líderes são vocês. A ideia é essa. Então tem que ser escolhido. Tem que ter uma forma melhor disso aí. É o princípio bíblico que está sendo colocado aqui. Certo? A nossa Constituição, ela trabalha através de uma democracia representativa. Representam a gente quem a gente escolhe. Certo? E isso é muito bom. Isso é libertador. Olha, Estevão foi escolhido, né? Ele é o primeiro mártir aqui cristão. Era um grande pregador da palavra de Deus, Estevão. Pregador, Estevão pregava. Incomodou tanta gente que foi um dos primeiros a morrer. Diácono. Não é pastor, não, é diácono. E esses nomes aqui, né? Todos são escolhidos, são helenistas. Todos. Não tem um judeu aqui. Todos são helenistas. Para quê? Para parar a murmuração. Ah, são as viúvas helenistas que estão sendo esquecidas? Escolham só helenistas para cuidar disso. Pronto. Acabou a murmuração. Sanou a murmuração. Porque agora são os helenistas que vão administrar isso aí. Tanto das judias, hebreias, como das helenistas. São os helenistas que vão administrar isso aí. Sanou a murmuração. Já era. Olha que princípio maravilhoso. O que é que a liderança tem que fazer? Sanar a murmuração. A murmuração tem que ser sanada. A liderança não pode ignorar a murmuração, porque isso acaba com a igreja. Acaba com a igreja. E liderança faz isso, tá? Ou o líder faz isso, até para provocar a pessoa que está murmurando, até para vou deixar o cara no limbo, vou ignorar ele. Ele não está resolvendo o problema. Ele está aumentando o problema. E aquele problema vai aumentar e vai engolir ele. Está tendo um escândalo na igreja. Vamos fingir que não está tendo. Ah, mas isso acontece com tanta gente. Aí tem um escândalo, aí fulano diz, ó, teve um escândalo e não foi resolvido, vou fazer também. Aí o escândalo vai aumentando e aquilo ali, ó. Aí o povo começa a murmurar, ó, não está sendo resolvido. E eu, ignorando o problema, eu acho que eu estou resolvendo o problema. Não! Eu estou criando um monstro que vai me devorar. Teve a murmuração. Ah, tá. São as viúvas helenistas que estão sendo esquecidas. Escolhe 7 helenistas para cuidar dessa parte. Pronto. Imagina se os apóstolos escolhessem 7 judeus. Gente, como é que vai resolver a situação das helenistas com 7 judeus? É dado mesmo. Não. 7 helenistas. Para sanar a murmuração. E aí, o que é que acontece depois que a murmuração é sanada? Versículo 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Depois de sanar a murmuração, a igreja cresce. Quando a crise ela é sanada. Igreja, veja, ela é uma instituição. A gente tem que entender isso. Igreja não é os desigrejados, né? A gente está aqui, nós não temos, obviamente, nós não temos presbíteros, nós não temos diáconos, nós estamos lutando para ter. E sabemos que a gente não pode ficar só aqui e ser só isso aqui a vida toda. Não podemos. A gente sabe da necessidade de nos tornarmos igrejas e temos tudo isso que as igrejas têm. Porque somos uma instituição. Nós seguimos uma confissão de fé. Nós seguimos uma constituição presbiteriana. Respondemos ao Supremo Concílio. Vamos e queremos responder a um presbitério. Somos uma instituição. Não somos desigrejados. Mas também não podemos perder a visão espiritual da igreja.
orgânica da igreja. Porque se eu entender também que eu só sou uma instituição, eu sou igual a uma ONG. Né? Por que os apóstolos não foram lá e ajudaram as viúvas? Porque eles não são uma ONG. Eles têm que cuidar da parte espiritual, que é a prioridade. Mas vamos ver alguém para ajudar aqui. Porque também somos uma instituição. Então, a liderança é extremamente importante. Um dia nós vamos ter eleições na nossa igreja, se Deus quiser. E que nós possamos escolher as pessoas que nós entendemos, olha, eu gosto muito de fulano, mas eu acho que ele, para isso aqui, não, eu gosto muito de fulano e ele nasceu para isso aqui. Ó, quando começou a igreja, ele estava à frente, ele está ajudando, ele se dedica, você vê a vida dele, olha a reputação dele. Não, dá para a gente escolher aqui. Vamos, e aí a igreja vai crescer. Porque o resultado é isso, é a igreja crescer. E Deus é que manda o crescimento. Amém? Amém. Colocar alguém na liderança é a coisa mais fácil do mundo. Colocar alguém no ofício é a coisa mais fácil do mundo. Mas vai tirar? Tire. Você tira na mesma facilidade que você colocou, para tirar é outros 500. Ou seja, a gente tem que ter maturidade para colocar as pessoas. Amém? Amém. Vamos orar.